Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, nos unimos hoje para refletir a Palavra de Deus, nessa quinta-feira, dia 4 de fevereiro, e o Evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13, que é a continuação do Evangelho de ontem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhe poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram de todos, que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, ontem Jesus teve um problema de credibilidade com seus familiares, com seus conterrâneos. Jesus ficou admirado com a falta de fé, mas hoje Jesus já vê uma outra, nós nos encontramos com Jesus em uma outra realidade. Agora já estamos no espírito missionário. Há um fracasso da visita de Jesus com seus conterrâneos. É aquele negócio que não deu certo mesmo. Por mais que a gente queira justificar, a gente tem uma mania de ficar poupando, escondendo Jesus as suas dificuldades. A gente tem uma mania de fazer sempre um discurso muito romântico e poderoso a respeito de Jesus, mas se a gente for conviver com Jesus e acompanhar o que os evangelhos narram a respeito deles, nós vamos perceber que não é fácil a vida de Jesus, que há situações muito difíceis, que há momentos muito cruéis na vida dele, e só por ele ser quem ele era que seria capaz de manifestar e conseguir realizar essa história. Ontem nós vimos Jesus com problema com a sua família, pedido a São Brás que abençoe e ilumine a nós, a nossa garganta. Hoje nós já estamos num contexto de missão. Tá bom, não deu certo ali, mas Jesus pega os 12 e começa a enviá-los 2 a 2. 2 a 2 por quê? Porque o anúncio ele não é individual, ele não é pessoal, ele é comunitário, quer dizer, há uma missão organizada. Ninguém vai só, viu? Vão de 2 em 2 porque é uma coisa comunitária em nome de Jesus. Você ser enviado em nome de Jesus para falar dele, viu? Com a autoridade dele, você ter a autoridade de Jesus para falar dele, isso significa que Jesus confia em você. Viu? Olha bem, os apóstolos, os discípulos vão de 2 a 2 anunciar o Evangelho, viu? A todas as realidades que Jesus queria enviá-lo. E essa autoridade, essa consciência de que eu vou em algum lugar, em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus para falar dele, isso nos dá uma grande responsabilidade. Afinal, o que eu falo de Jesus? E quando eu falo de Jesus, eu estou sendo fiel ao Jesus da Bíblia, ou eu estou sendo fiel ao Jesus poderoso, ao Jesus do sucesso, ao Jesus que conserta tudo, resolve tudo, viu? E não, é bom a gente se lembrar que Jesus manda de 2 a 2 e dá autoridade sobre o quê? Sobre os espíritos impuros. Em outras palavras, quem for falar a respeito de Jesus tem autoridade sobre o mal. O mal não é maior do que você. O mal gera sofrimento, as estruturas maldosas geram sofrimento, mas elas não podem ser maior do que a gente, apesar que a gente permite que elas sejam maiores. A estrutura da igreja é um transatlântico pesado, que não faz curva fácil, e por isso os evangélicos acabam ganhando muito da gente, porque a igreja demora muito a tomar uma decisão e certas situações ela não ajuda.
Ela só proíbe, mas não explica, não orienta, não convence. E nós vivemos num mundo em que as pessoas, nós vamos nos deparando com certas realidades e precisamos dar uma resposta a essas realidades. E não estamos dando. O que nós estamos fazendo com os divorciados? O que nós estamos fazendo com aqueles que são os homossexuais? O que nós estamos fazendo com aqueles de segunda união? O que nós estamos fazendo com aqueles que cometem crimes dentro da igreja, que cometem atrocidades dentro da igreja? O que nós estamos fazendo com essas pessoas? Que resposta nós estamos dando para as pessoas que não deram certo numa família e construíram outras? Que resposta nós estamos dando para essas crianças que nascem e não têm pai nem mãe e acabam sendo criadas pela avó? Que resposta nós estamos dando para as pessoas que são homoafetivas? Então a gente precisa disso. E aí Jesus dá poder sobre os espíritos maus, mas a missão deles é anunciar o reino de Deus, é anunciar o mundo de Deus, é oferecer a paz aonde chegarem, não é viver sobrecarregado com coisas, viu? É levar o básico e ao mesmo tempo ter a consciência de que a missão exige da gente uma certa disponibilidade, exige da gente uma renúncia, exige da gente um despojo, exige da gente a consciência de que a minha missão é chegar na pessoa e dizer: olha, o reino de Deus está próximo. Eu gosto muito da expressão de um grande teólogo, né? Depois dos 80 anos, acho que já disse aqui, mas não custa repetir. Depois dos 80 anos, perguntaram para ele: o que eu preciso saber de Jesus? Ele disse: olha, saber de Jesus, saber de Deus. Ele falou assim: olha, basta pensar que Deus é bom e nos quer bem, para mim acho que isso basta. Quer dizer, o que eu preciso saber de Deus? Saber que Deus é bom e na bondade dele Ele me quer bem. Isso basta, não precisamos saber mais nada do que isso. E hoje nós temos esse Jesus que vai enviando os seus discípulos, 2 a 2, com recomendações para anunciar o reino de Deus, para anunciar o mundo de Deus, e ao mesmo tempo também orienta eles sobre as dificuldades. Haverá pessoas que não vão acolher vocês. Quanto a isso, não são responsáveis. A função de vocês é falar. E aí então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. O óleo é um acréscimo. Na época também era costume, era uma tradição, que o óleo servia para ajudar as pessoas a se recuperarem. Por isso existe o processo da unção. A unção ela é inspirada nos gladiadores antigos que banhavam o seu corpo com óleo para as batalhas, para a briga, viu? E o outro não conseguia segurar o outro por causa do corpo, então por causa do óleo no corpo. Então era um modo de que o inimigo não era capaz de segurar, porque quem queria te destruir não conseguia segurar o seu corpo por causa do óleo, porque escorregava. A unção acaba sendo isso, que o mal não seja capaz de nos segurar. Mas eles têm isso, expulsam demônios, quer dizer, tira a maldade, a injustiça, tira aquilo que destrói a vida do nosso meio, cura, viu? Curar significa devolver as condições necessárias para que a pessoa possa viver, possa construir a sua história, possa ter a sua dignidade, possa cultivar no seu coração experiências boas de fé, possa conviver com saúde. Por isso hoje o evangelho que nós temos aí de Marcos 6 é o envio, a missão dos 12. Nós precisamos disso. A igreja está muito ruim de missionários, está muito ruim de pregadores, está muito ruim de reflexão. A igreja está oferecendo muito show, muito espetáculo, muita coisa só de emoção, mas está oferecendo pouca consciência, está oferecendo pouca sabedoria de Deus. Eu particularmente sinto muito falta disso. Eu sinto muita falta de escutar padres e bispos e gente que acrescente algo da minha vida,
que me ajude a pensar algo além daquilo que eu já sei, além daquilo que eu já vivi, além daquilo que eu já rezei, além daquilo que eu já meditei, viu? Porque a vida é assim, eu quando estou aqui rezando, eu estou diante de um mistério maior do que eu. E essa consciência de que eu estou diante de um mistério maior do que eu, faz com que eu reconheça a minha pequenez, faça com que eu reconheça a minha mediocridade, viu? A minha fome e a minha sede de justiça, minha fome e minha sede de sentido para a vida, minha fome e minha sede de que o tempo seja generoso, que Deus seja misericordioso, ao mesmo tempo de pensar que Deus possa me usar para falar das coisas de Deus, que eu possa ser enviado em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, para dizer coisas sobre Jesus e que isso altere a nossa vida, altere a nossa conduta. Acho que o importante na nossa história é a gente escutar e ver aquilo que altere, que altere. Por isso a nossa necessidade de abrir o nosso coração para que Jesus possa confiar em nós e ao confiar em nós que Ele possa dizer, vai lá e ofereça a paz. Se alguém não quiser, você traga essa paz de volta para você, mas que você não perca a paz. É bom a gente sempre lembrar que a paz são a plenitude dos bens divinos, viu, que Deus nos dá. Isso não significa ausência de problema, ausência de dificuldade, não significa que eu vou dar conta de tudo, que eu não vou sofrer, nada disso. Mas significa que eu tenho dentro de mim, dentro do meu coração e dentro da minha consciência um rumo a ser seguido. Por isso a minha prece hoje, que Jesus possa nos chamar e que Jesus também possa nos enviar. Que cada pai ou mãe de família, depois de uma missa, possa chegar na sua casa e falar para o filho que não foi: olha, eu aprendi isso hoje na missa, você sabia? Olha, você já pensou que a vida pode ser assim? Olha, você já pensou que existe isso? E essa partilha que vai ajudando a gente. Porque essa questão da gente ser obrigado a ir na missa, isso é bobagem, isso está acabando e vai ter que acabar. Essa ideia de que se eu não for na missa Deus vai castigar, isso é coisa de igreja fracassada. Essa ideia de que nós não podemos fazer mais nada, tudo é proibido, isso é coisa que não tem muito sentido. Não pode ter bebida nas comemorações da igreja, como se o grande problema do mundo fosse uma cerveja em um momento de confraternização da igreja. E agora as arquidioceses ou as igrejas que não têm isso são as melhores do mundo, são pessoas perfeitas. É essa mediocridade que a gente tem que dar passos. Não é isso que é, essa tensão nossa em certas coisas acaba tirando o foco daquilo que é importante, que é falar de Jesus. E ao falar de Jesus gerar paz, porque quando existe isso, a gente não vai fazer besteira, a gente não vai estragar a vida de ninguém, a gente não vai condenar ninguém, não vai julgar ninguém, a gente, pelo contrário, a gente vai dizer, olha, força, coragem, paz, alegrias, viu? Perseverança, vai devagar, calma, viu? A gente vai fazer de tudo para que o outro viva e viva bem. Um abraço, até mais.